A surpreendente lição de vida que um menino aprendeu com uma carta encontrada no rio. Era uma tarde nublada na vila de São Vicente, onde as nuvens pareciam sussurrar segredos e o rio, que corria lento e tranquilo, escondia mais do que aparentava. Theo, um garoto de 12 anos com olhos curiosos e sorriso tímido, adorava explorar as margens desse rio misterioso. Suas horas ali eram preenchidas com sonhos, imaginando fadas dançando nas águas e dragões escondidos entre as árvores. Entretanto, nessa tarde em particular, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Enquanto caminhava distraído, algo chamou sua atenção. Uma forma amarelada flutuava delicadamente nas ondas suaves. Com o coração acelerado, ele se aproximou. Era uma carta, desgastada pelo tempo, como se o rio a tivesse guardado por anos. O papel estava manchado e a caligrafia era linda, embora um pouco irregular. Kel, arrebatado pela curiosidade, desdobrou a carta cuidadosamente, temendo que um descuido pudesse. Cada frase parecia ter vida própria, levando Theo a um mundo de sentimentos que ele mal conseguia compreender. Ele se sentiu como se estivesse espiando a vida de outra pessoa, alguém que havia sofrido e ainda assim havia encontrado beleza nas pequenas coisas. A dor da mudança, retratada nas palavras, ressoou profundamente em seu coração. Theo conhecia bem esse medo, o temor de mudar, de se abrir para suas emoções e de deixar escapar o que conhecia. Conforme lia, recordações de momentos simples e alegres em sua própria vida começaram a aflorar. O sorriso de sua amiga Lúcia correndo atrás das borboletas, a forma como seu avô contava histórias ao cair da noite, o aroma do pão fresco assando na padaria da esquina. Era como se cada palavra da carta o lembrasse de que havia luz, mesmo em meio à escuridão da insegurança. Mas não era só isso. Ao final da carta, um detalhe esquisito chamou sua atenção. Havia um endereço e uma data. Aquele mistério deixou seu coração palpitando mais rápido. Seria possível que existissem outros relatos perdidos, outros sonhos esquecidos à espera de serem descobertos? Agora a vida de Theo se tornava um encanto cotidiano, repleto de coincidências que começavam a parecer milagres. Ele decidiu se abrir mais para as pessoas ao seu redor. Era hora de compartilhar seus segredos, de buscar conexões. O peso das suas incertezas começava a se dissipar, e mesmo em meio à dúvida, ele sentia um leve toque de esperança. Mas o maior desafio ainda estava por vir. A busca pelo autor da carta se tornaria uma jornada fascinante e reveladora, cheia de voltas inesperadas. Quem seria essa alma que, através de palavras desgastadas, conseguiu tocar o coração de um menino só? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Theo sentia que sua vida estava ganhando uma nova cor. Ele queria descobrir quem tinha escrito aquelas palavras tão profundas. Aquela pessoa que, sem saber, havia mudado seu jeito de ver o mundo. Ele não tinha medo, tinha esperança. Tomado por essa energia, decidiu que logo iria até o endereço da carta. Mas antes, precisava contar a Lúcia, sua amiga de longas datas. O sorriso dela sempre trazia luz nos dias nublados, e ele tinha certeza de que ela ficaria empolgada com a descoberta. Na manhã seguinte, enquanto o sol despontava no horizonte,
Theo encontrou Lúcia na escola. Ele a arrancou da cadeira, puxando-a para um canto mais tranquilo do pátio. Lúcia, você não vai acreditar no que eu encontrei. Sua voz estava elétrica de emoção. Ele contou tudo, desde a carta até o misterioso endereço. Os olhos de Lúcia brilhavam com a ideia de uma aventura. Mas, à medida que falavam, uma sombra se aproximava. Era Pedro, um colega que sempre tinha um jeito de atrapalhar os planos de Theo, que já não eram muitos. Ele se aproximou, com seu jeito descuidado e sorrisinho sarcástico. O que vocês estão planejando? Um piquenique na lua? O tom de Pedro era de zombaria, mas Theo decidiu ignorá-lo. Ele queria compartilhar essa descoberta, construir algo belo. A ideia de um novo começo pulsava dentro dele. Então, enquanto Lúcia falava animadamente sobre como encontrar o autor poderia ser uma grande aventura, Pedro interrompeu de novo. E se não for tão legal assim? E se for só uma perda de tempo? O riso despreocupado dele era como um balde de água fria. Theo sentiu seu coração acelerar de nervoso. Mas Lúcia reagiu. Nem todo mundo precisa ser tão negativo, Pedro. O clima havia mudado, mas Theo apenas sorriu e tentou manter a fé na sua busca. Após a aula, decidiram ir até o endereço da carta, ansiosos por desvendar aquela história. Contudo, ao chegar lá, encontraram um local que mais parecia um pesadelo. O que deveria ser uma casa simples estava abandonado, com janelas quebradas e paredes cobertas por grafites desbotados. Um arrepio percorreu a espinha de Theo, mas ele respirou fundo e entrou com Lúcia ao seu lado. Dentro, o cheiro de mofo era forte e a luz entrava de forma tímida pelas frestas. Onde estavam prontos para desistir, um objeto prateado chamou a atenção de Lúcia. Uma caixa metálica empoeirada. Theo, olha isso! Ela puxou a caixa e, quando a abriram, seus olhares se encontraram com uma coleção de cartas, bem mais recentes do que a carta encontrada no rio. As primeiras linhas de uma delas deixaram Theo em choque. Amor da minha vida, ainda não consegui te dizer. O que era aquilo? Theo olhou mais de perto e, ao folhear, percebeu que eram registros de um romance entre alguém local e um forasteiro. O coração disparou quando, entre os papéis amarelados, encontrou um nome que o fez tremer: Alissa. Era o nome da mãe de Theo, alguém que ele sabia ter vivido em São Vicente há muitos anos. Não pode ser, sussurrou. É isso mesmo, sua mãe? O olhar de Lúcia era de espanto. A tensão na sala aumentou e a realidade de tudo o que estavam descobrindo começou a desmoronar como uma casa de cartas. As vozes nas folhas eram de amor, de dor e de segredos guardados por muito tempo. O que Theo havia sonhado que seria um conto de fadas agora parecia uma tragédia. Ele precisava saber mais, entender os detalhes e, acima de tudo, descobrir o que havia acontecido por sua mãe. Aquela caixa continha mais do que cartas, continha a história de sua vida. E, de repente, tudo o que parecia bonito e esperançoso estava se transformando em uma espiral de incertezas. A verdade sobre Alissa, sua verdadeira história, estava prestes a desabar sobre ele, mudando tudo o que ele pensava saber sobre sua família e sua própria identidade. O que era aquilo? Theo olhou mais de perto e, ao folhear, percebeu que eram registros de um romance entre alguém local e um forasteiro. O coração disparou quando, entre os papéis amarelados, encontrou um nome que o fez tremer. Alissa. Era o nome da mãe de Theo, alguém que ele sabia ter vivido em São Vicente há muitos anos. Não pode ser, sussurrou. É isso, Mi. Sua mãe? O olhar de Lúcia era de espanto. A tensão na sala aumentou e a realidade de tudo o que estavam descobrindo começou a desmoronar como uma casa de cartas. As vozes nas folhas eram de amor, de dor e de segredos guardados por muito tempo. O que Theo havia sonhado que seria um conto de fadas agora parecia uma tragédia.
Mas antes que pudesse processar tudo, um barulho vindo da porta de entrada fez os dois se virarem. Alguém estava lá, espreitando através da abertura. A luz do sol recortando uma silhueta estranha. Theo sentiu um frio na barriga. Era um homem, seu rosto coberto por uma sombra, mas a expressão era clara, raiva. O que vocês estão fazendo aqui? O tom da voz era autoritário e ameaçador. A adrenalina disparou nas veias de Theo. Ele deu um passo atrás, enquanto Lúcia se encolheu um pouco, ainda segurando a caixa com as cartas. Estamos só olhando. A resposta de Lúcia saiu em um murmúrio quase inaudível. Olhar não é o que vocês deviam fazer. O homem avançou, e os olhos de Theo se arregalaram. Ele parecia emanar uma energia negativa. O que ele queria? Pelo jeito, não era uma visita de cortesia. O que você quer? Theo perguntou, tentando manter a voz firme, mas a tremer de um medo que ele nunca havia sentido antes. Eu quero que vocês saiam. Isso não é lugar para crianças. Seus olhos brilharam com uma intensidade perturbadora. Quem é você? Lúcia perguntou, se atrevendo a se levantar, apesar da pressão no ar. Mas quando ela fez isso, o homem simplesmente riu, um riso que parecia gravar na memória de Theo, um som que gelava a espinha. Quem sou eu é o menos importante. O que importa é o que vocês fizeram. Encontraram coisas que não deviam. Ele apontou para a caixa na mão de Lúcia. Theo queria gritar, queria que tudo aquilo acabasse, mas sentiu um nó na garganta novamente. Cada palavra que o homem dizia parecia ser um golpe nas certezas que ele tinha sobre sua vida. Antes que pudessem pensar em uma forma de responder, o homem lançou-se para a frente e a visão de um objeto metálico chamou a atenção de Theo. Uma arma. Seu coração disparou. A caixa de cartas caiu ao chão e a dobra de papel amarelado se espalhou como uma tempestade de segredos. Vocês não deveriam ter vindo até aqui, o homem rosnou, e a tensão estava no ar, como num fio prestes a se romper. O que ele queria? O que aqueles segredos realmente significavam? No mesmo instante, Lúcia deu um grito. O barulho fez o homem hesitar, e um instante de incerteza pairou. Theo sentiu que era agora ou nunca. Ele queria entender, queria saber a verdade sobre sua mãe, sobre tudo o que descobriu. Mas naquele momento, o medo e a urgência se misturavam. E a pergunta fervilhava em sua mente. Seu olhar deslizou para a caixa, agora aberta, com cada uma das cartas se espalhando como folhas ao vento. O que mais estava escondido ali? Qual o verdadeiro segredo sobre Alyssa? Essa busca que um dia parecia cheia de esperança, agora estava envolta em mistérios sombrios. Theo precisava saber, mas também sabia que em cada resposta poderia haver uma nova dor. Nesse instante, um barulho de sirene se aproximou, ecoando ao longe. O que estava prestes a acontecer desafiaria tudo o que Theo pensava saber sobre sua família e, quem sabe, até mesmo sobre ele mesmo. Uma reviravolta se desenhava e ele sentiu que, independentemente do que viesse, nada seria como antes. O que era aquilo? Theo olhou mais de perto e, ao folhear, percebeu que eram registros de um romance entre alguém local e um forasteiro. O coração disparou quando, entre os papéis amarelados, encontrou um nome que o fez tremer. Alyssa. Era o nome da mãe de Theo, alguém que ele sabia ter vivido em São Vicente há muitos anos. Não pode ser, sussurrou. Sua mãe? O olhar de Lúcia era de espanto. A tensão na sala aumentou, e a realidade de tudo que estavam descobrindo começou a desmoronar como uma casa de cartas. As vozes nas folhas eram de amor, de dor e de segredos guardados por muito tempo. O que Theo havia sonhado que seria um conto de fadas, agora parecia uma tragédia. Antes que pudesse processar tudo, um barulho vindo da porta de entrada fez os dois se virarem.
Alguém estava lá, espreitando através da abertura, a luz do sol recortando uma silhueta estranha. Theo sentiu um fio na barriga. Era um homem, seu rosto coberto por uma sombra, mas a expressão era clara. Raiva. O que vocês estão fazendo aqui? O tom da voz era autoritário e ameaçador. A adrenalina disparou nas veias de Theo. Ele deu um passo atrás, enquanto Lúcia se encolheu um pouco, ainda segurando a caixa com as cartas. Estamos só olhando. A resposta de Lúcia saiu em um murmúrio quase inaudível. Olhar não é o que vocês deviam fazer. O homem avançou e os olhos de Theo se arregalaram. Ele parecia emanar uma energia negativa. O que ele queria, pelo jeito, não era uma visita de cortesia. O que você quer? Theo perguntou, tentando manter a voz firme, mas a tremer de um medo que ele nunca havia sentido antes. Eu quero que vocês saiam. Isso não é lugar para crianças. Seus olhos brilharam com uma intensidade perturbadora. Quem é você? Lúcia perguntou, se atrevendo a se levantar, apesar da pressão no ar. Mas quando ela fez isso, o homem simplesmente riu. Um riso que parecia gravar na memória de Theo. Um som que gelava a espinha. Quem sou eu é o menos importante. O que importa é o que vocês fizeram. Encontraram coisas que não deviam. Ele apontou para a caixa na mão de Lúcia. Theo queria gritar, queria que tudo aquilo acabasse, mas sentiu um nó na garganta novamente. Cada palavra que o homem dizia parecia ser um golpe nas certezas que ele tinha sobre sua vida. Antes que pudessem pensar em uma forma de responder, o homem lançou-se para a frente, e a visão de um objeto metálico chamou a atenção de Theo. Uma arma. Seu coração disparou. A caixa de cartas caiu ao chão, e a dobra de papel amarelado se espalhou como uma tempestade de segredos. Vocês não deveriam ter vindo até aqui. O homem rosnou, e a tensão estava no ar, como num fio prestes a se romper. O que ele queria? O que aqueles segredos realmente significavam? Nesse instante, um barulho de sirene se aproximou, ecoando ao longe. O que estava prestes a acontecer desafiaria tudo o que Theo pensava saber sobre sua família e, quem sabe, até mesmo sobre ele mesmo. Uma reviravolta se desenhava. E então, no meio da confusão, o homem atingiu um botão em seu cinto, e uma explosão de luz cortou o ambiente. Theo piscou, atordoado. Quando seus olhos se ajustaram, viu que o homem estava se desintegrando, como se fosse uma ilusão. O choque envolveu Theo. Ele se virou e viu Lúcia, agora com um olhar de pura incredulidade. O que foi isso? Antes que pudesse responder, a caixa de cartas começou a brilhar. As páginas se agitaram, e as palavras começaram a se reescrever, codificando um novo mistério em cada linha. A luz se intensificou, e então a voz familiar de sua mãe ecoou pela sala, mas não como uma lembrança. Era a voz dela, firme e clara. Theo, você precisa saber a verdade. Nunca fui apenas Alissa. Eu sou parte de algo maior, algo que você não pode imaginar. O que você leu não é só uma história, é a nossa história. A mensagem pulsava como se estivesse viva. Os olhos de Lúcia tremeram. As dúvidas e o medo se misturaram. Theo, isso não pode ser real. A caixa então ficou preta como carvão, e as cartas caíram em uma pilha vazia. O silêncio era profundo, mas pesado. A verdade estava ali, mas agora tudo estava mais emaranhado do que antes. O que Alissa queria dizer? E quem era o homem? Theo sentiu a gravidade da situação. Seu mundo estava se desmoronando ao seu redor, e as perguntas começaram a se formar, como uma tempestade de incertezas. A palavra que ecoou dentro dele era segredo, e ele sabia que a pequena revelação era só o começo. Queria gritar, mas em vez disso, ele olhou para Lúcia, as dúvidas refletidas em seus olhos. O que vamos fazer agora? E enquanto os ecos da sirene se aproximavam, a única certeza que Theo tinha
era que sua vida nunca mais seria a mesma. Theo sentiu o mundo girar ao seu redor. As palavras da sua mãe pulsavam na sala, mais vivas do que nunca. A verdade estava diante dele, mas misturada a um vórtex de incertezas. O olhar de Lúcia refletia a confusão que invadia seu coração, e ele conseguia ouvir a sirene se aproximando, cada vez mais alta, como um eco do que estava por vir. "É real demais", murmurou Lúcia, ainda tentando processar a mensagem mística que ecoava no ar. Theo estava prestes a responder quando, de repente, uma vibração violenta percorreu o chão sob seus pés. A parede do lado da entrada da casa simplesmente desabou, como se um poder invisível tivesse atingido a estrutura. A poeira subiu, obscurecendo a visão. "O que está acontecendo?" Theo gritou, coberturas de terror se espalhando pela sala. Ele e Lúcia se afastaram instintivamente, as mãos entrelaçadas como um impulso de coragem em meio ao pânico. A luz da tarde havia sido engolida pela nuvem de sujeira. "Theo!" Lúcia gritou, seus olhos arregalados, enquanto observavam uma sombra se mover entre as pedras que caíam. Então, uma figura surgiu do meio da poeira. Um homem, com um visual familiar, mas enlameado e com um olhar frenético. Theo prendeu a respiração. O homem estava coberto de sujeira, mas os traços eram inconfundíveis. "Ai!" A palavra saiu dos lábios de Theo como um sussurro, a incredulidade tornando sua voz quase inaudível. A figura se aproximou. Max, seu pai, que havia desaparecido anos atrás. "Eu preciso que você me escute, Theo. Eles sabem." Max arfou. Sua voz era um misto de urgência e pavor. As palavras cortavam a tensão como uma faca afiada. Ninguém sabia onde ele estava, por que havia partido. E agora, ali estava ele, diante de um segredo que parecia ter suas raízes no passado. "Sabe quem? O que está acontecendo?" Theo estava em choque, a frustração ardendo em seu peito. Lúcia olhava para os dois, sem saber se deveria intervir ou se calar. Mas o assombro em seu olhar dizia tudo. O mundo deles estava mudando mais uma vez. "Não é seguro aqui. Temos que sair agora." Max puxou Theo pelo braço, mas Theo hesitou. Ele tinha tantas perguntas, memórias ainda mal resolvidas sobre a partida do pai. E agora, quando ele finalmente tinha uma chance de entender, tudo parecia desmoronar novamente. "Por que você foi? O que é que está acontecendo?" Ele sentiu a voz tremer, enquanto sentia Lúcia apertar sua mão com força, como se suas emoções estivessem entrelaçadas. Max olhou nos olhos do filho, um misto de dor e amor em seu olhar. "Sobre a sua mãe. Você não entende. Ela não é quem você acha que ela é. E eu estava tentando te proteger", o homem disse com desespero. As palavras atingiram Theo como um soco no estômago. A sensação de traição começou a se instalar, mas não havia tempo para isso. A sirene se aproximava e ecoava, e as sombras que se aproximavam da entrada pareciam mais do que uma simples ameaçadora. "Precisamos ir, agora!" E quando Max estendeu a mão novamente, as paredes da casa pareciam se fechar, como se o local se tornasse um labirinto. A luz fraca estava mudando. As sombras dançavam de forma macabra. Mas no fundo da mente de Theo, uma parte dele queria saber a verdade sobre sua mãe, mais do que a urgência de sair dali. Um grito rasgou o silêncio. Já não era só a sirene. Algo se movia agitado, uma presença que parecia cada vez mais ameaçadora. Max virou-se rapidamente, os olhos arregalados de terror. "É eles! Eles estão aqui!" Ele empurrou Theo e Lúcia em direção a uma porta dos fundos.
A caixa de cartas, agora cheia de segredos e verdades, estava jogada no chão. Theo hesitou, pensando nas histórias que tinham sobre sua mãe e o que significava para o que Max acabara de dizer. Mas o tempo estava se esgotando, e aquela casa, agora cheia de segredos e camadas de mentiras, parecia desmoronar. Assim, eles correram, e Theo não sabia se, no meio daquele pânico, tudo o que achava saber tinha mudado. Não havia mais como voltar atrás. A reviravolta estava em movimento, e a única certeza que ele tinha era que, a partir daquele instante, tudo estava prestes a se transformar. Desaparecendo na poeira, Theo ouviu a voz de sua mãe ecoar mais uma vez em sua mente, e a pergunta firme ressoou, enquanto eles deixavam a casa para trás. Quem é você, realmente? Theo sentiu o mundo girar ao seu redor. As palavras da sua mãe pulsavam na sala, mais vivas do que nunca. A verdade estava diante dele, mas misturada a um vórtex de incertezas. O olhar de Lúcia refletia a confusão que invadia seu coração. E ele conseguiu ouvir a sirene se aproximando, cada vez mais alta, como um eco do que estava por vir. É real demais, murmurou Lúcia, ainda tentando processar a mensagem mística que ecoava no ar. Theo estava prestes a responder, quando, de repente, uma vibração violenta percorreu o chão sob seus pés. A parede do lado da entrada da casa simplesmente desabou, como se um poder invisível tivesse. A poeira subiu, obscurecendo a visão. O que está acontecendo? Theo gritou, coberturas de terror se espalhando pela sala. Ele e Lúcia se afastaram instintivamente, as mãos entrelaçadas como um impulso de coragem em meio ao pânico. A luz da tarde havia sido engolida pela nuvem de sujeira. Theo! Lúcia gritou, seus olhos arregalados, enquanto observavam uma sombra se mover entre as pedras que caíam. Então, uma figura surgiu do meio da poeira. Um homem, com um visual familiar, mas enlameado e com um olhar frenético. Theo prendeu a respiração. O homem estava coberto de sujeira, mas os traços eram inconfundíveis. Pai? A palavra saiu dos lábios de Theo como um sussurro, a incredulidade tornando sua voz quase inaudível. A figura se aproximou. Max, seu pai, que havia desaparecido anos atrás. Eu preciso que você me escute, Theo. Eles sabem. Max arfou. Sua voz era um misto de urgência e pavor. As palavras cortavam a tensão como uma faca afiada. Ninguém sabia onde ele estava, por que havia partido. E agora, ali estava ele, diante de um segredo que parecia ter suas raízes no passado. Sabe quem? O que está acontecendo? Theo estava em choque, a frustração ardendo em seu peito. Lúcia olhava para os dois, sem saber se deveria intervir ou se calar. Mas o assombro em seu olhar dizia tudo. O mundo deles estava mudando mais uma vez. Não é seguro aqui. Temos que sair agora. Max puxou Theo pelo braço, mas Theo hesitou. Ele tinha tantas perguntas, memórias ainda mal resolvidas sobre a partida do pai. E agora, quando ele finalmente tinha uma chance de entender, tudo parecia desmoronar novamente. Por que você foi? O que está acontecendo? Ele sentiu a voz tremer, enquanto sentia Lúcia apertar sua mão com força, como se suas emoções estivessem entrelaçadas. Max olhou nos olhos do filho, um misto de dor e amor em seu olhar. Sobre a sua mãe. Você não entende. Ela não é quem você acha que ela é. E eu estava tentando te proteger. O homem disse com desespero. As palavras atingiram Theo como um soco no estômago. A sensação de traição começou a se instalar. Mas não havia tempo para isso. A sirene se aproximava e ecoava, e as sombras que se aproximavam da entrada pareciam mais do que uma simples ameaçadora. Precisamos ir, agora! E quando Max estendeu a mão novamente,
As paredes da casa pareciam se fechar. Theo se viu puxado para fora da casa junto de Lúcia, mas algo dentro dele ainda queria saber mais. Mudanças repentinas se formavam na mente de Theo, um nó de pensamentos confusos. Assim que saíram, começaram a correr pelo quintal, mas a casa velha parecia mais viva do que nunca. O som de passos pesados os seguiu e eles podiam ouvir a voz de Max gritando atrás deles. Não olhem para trás! Ele estava cada vez mais distante enquanto os puxava para um lugar seguro. O clamor da sirene subia, uma música angustiante que lembrava a pressa. Mas então, algo disparou na mente de Theo. Por que você foi embora? O que você sabe sobre minha mãe? O olhar de Max endureceu. Alissa não é apenas sua mãe. Ela faz parte de algo que transcende nossa realidade. Ela controla muito mais do que você imagina. Um trovão ecoou à distância e tudo se tornou confuso. O céu escureceu, raios cruzaram e, de repente, uma figura feminina começou a tomar forma, materializando-se entre eles. A energia era palpável. Theo sentiu um arrepio na espinha quando reconheceu as feições, não apenas de Alissa, mas de algo mais profundo. Sob a luz trêmula, a figura olhou diretamente para ele. Você está destinado a decidir quais segredos serão revelados, meu filho. Quem é você? Gritou Theo, gemendo pela resposta. A figura sorriu, revelando uma conexão. Sou sua verdade, seu legado e a conexão com o que nunca deveria ter sido revelado. Theo olhou para Max e os dois perceberam que seu mundo estava finalmente de cabeça para baixo. Não era só uma busca por respostas, mas uma luta contra um poder que sempre o cercou. Enquanto as sombras se aproximavam, a presença feminina desapareceu, deixando uma fraqueza e um conflito profundo entre Theo e seu pai. Ele olhou nos olhos de Max, agora repletos de insegurança. O que nós fizemos, pai? E com isso, a sirene se aproximava, enquanto Theo sentia que o chão sob seus pés tremia. A linha entre passado e presente tornava-se cada vez mais tênue, e ele sabia que as respostas estavam escondidas em uma verdade ainda mais sombria. O destino dele nunca fora apenas o que pensava, mas agora o futuro estava em suas mãos, e a dúvida pairava. Quem seguiu quem? Theo sentiu o mundo girar ao seu redor. As palavras da sua mãe pulsavam na sala, mais vivas do que nunca. A verdade estava diante dele, mas misturada a um vórtex de incertezas. O olhar de Lúcia refletia a confusão que invadia seu coração, e ele conseguia ouvir a sirene se aproximando, cada vez mais alta, como um eco do que estava por vir. É real demais, murmurou Lúcia, ainda tentando processar a mensagem mística que ecoava no ar. Theo estava prestes a responder quando, de repente, uma vibração violenta percorreu o chão sob seus pés. A parede do lado da entrada da casa simplesmente desabou, como se um poder invisível tivesse atingido a estrutura. A poeira subiu, obscurecendo a visão. O que está acontecendo? Theo gritou, a adrenalina bombando nas veias enquanto ele e Lúcia se afastavam instintivamente, entrelaçando suas mãos em busca de coragem. Mas não havia tempo. A luz da tarde já escurecera sob a nuvem de sujeira. Theo, o grito de Lúcia cortou o ar, e enquanto os dois se viravam, outra sombra se movia entre as pedras que começavam a cair. E então uma figura familiar surgiu da poeira. Max, seu pai coberto de sujeira, mas com o olhar frenético de quem veio avisar. Eu preciso que você me escute, Theo. Eles sabem. Max exclamou, sua voz carregada de urgência e terror. As palavras cortavam a tensão como uma faca afiada. Ninguém sabia onde ele estava, por que partirá,
E agora, ali estava ele, diante de um segredo que parecia ter suas raízes em algo muito mais profundo. Sabe quem? O que está acontecendo? Theo estava em choque, a frustração ardendo em seu peito. Sentia a mão de Lúcia apertar a sua com maior força. Ela olhava entre ele e Max, seus olhos transmitindo uma mistura de alívio e incredulidade. Não é seguro aqui. Precisamos sair agora. Max puxou Theo pelo braço, mas ele hesitou, lutando contra a urgência. Ele tinha tantas perguntas, memórias mal resolvidas sobre a partida do pai. Quando finalmente tinha a chance de entender, tudo parecia desmoronar. Por que você foi? O que está acontecendo? As palavras saíram com dificuldade enquanto Lúcia olhava para eles. A tensão crescendo. Max respirou fundo, seu olhar transparecendo dor e amor. Sobre a sua mãe, ela não é quem você acha. Alissa é muito mais do que aparenta ser. Eu estava tentando te proteger. Os olhos de Theo se arregalaram. A sensação de traição cortou seu peito. A sirene se aproximava e a sombra da entrada parecia se movimentar como uma ameaça. Precisamos ir agora. Max estava empurrando-os em direção à saída, mas Theo hesitou. O impulso de saber a verdade o detinha. Havia algo que ele sentia ser mais profundo. Assim que saíram, o som de pedras caindo ecoou novamente. O pânico tomou conta. Theo, a casa! Petou Lúcia. Com isso, o olhar do pai endureceu. Não olhem para trás. E quando estavam prestes a atravessar o quintal, um clarão iluminou o céu. Uma figura feminina começou a se materializar diante deles. Todos congelaram. Era Alissa, a mesma, mas diferente. A luz emana dela era intensa, quase ofuscante. Você está destinado a decidir quais segredos serão revelados, meu filho. A voz dela era poderosa, como um eco que reverberava dentro de Theo. Quem é você realmente? Theo gritou, a insegurança tomando conta de seu coração. Seu olhar estava fixo e cheio de desespero. Mas antes que Alissa pudesse responder, a terra tremeu com mais força e o estrondo ensurdecedor a interrompeu. Então, uma onda de luz branca os envolveu por completo. Theo fechou os olhos, sentindo-se puxado para outra dimensão. Quando abriu os olhos novamente, tudo estava diferente, em um espaço que parecia uma mistura de sonho e realidade. Um terceiro homem apareceu. Era uma figura sombria, com traços que pareciam familiares, mas estranhos. Um susto percorreu o corpo de Theo. O que você está fazendo aqui? Max perguntou, a voz mais tensa do que antes. Você não deveria estar aqui. Eu vim buscar o que é meu. Alice e você, Max, não podem me impedir. O homem disse e os olhos de Theo se arregalaram quando reconheceu o rosto muito semelhante ao seu. Era como se ele estivesse olhando para um espelho distorcido. Não, isso não pode ser! Theo sussurrou, a adrenalina o invadindo. Não era um irmão perdido, mas alguém que não deveria existir. O próprio reflexo dele, trazendo consigo segredos que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. A linhagem que vocês têm não é simples. A verdade que buscavam está mais próxima do que imaginam. E agora, você terá que decidir de que lado está. As palavras flutuavam no ar, pesadas, como uma bomba prestes a explodir. E então, num instante, o céu começou a escurecer. O vento uivava ao redor deles. E Theo percebeu que tudo aquilo não era apenas uma luta pela verdade, mas uma luta pela própria sobrevivência. Theo estava paralisado. A figura diante dele, aquele homem semelhante, que destruía todas as suas certezas, trazia consigo não apenas um mistério, mas uma tempestade de emoções. O céu escurecia e as nuvens pareciam sussurrar, como se estivessem assistindo
ao que estava prestes a acontecer. Você é eu? Theo perguntou, a voz trêmula, o coração batendo forte contra seu peito. Uma mistura de confusão e expectativa tomava conta dele. E então, antes que o homem pudesse responder, uma explosão de luz cortou o ar, como um raio que despedaça a escuridão. Theo piscou, atordoado. Um zumbido ensurdecedor ecoou ao seu redor. Ele olhou para Lúcia, os olhos dela refletindo o mesmo choque. — O que está acontecendo? Ela gritou. O homem sorria, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso de quem sabia algo que eles não sabiam. Este é o momento da verdade, ele exclamou. Vocês todos estão presos em uma teia de mentiras. Então, tudo mudou. Uma fissura se abriu no chão sob seus pés, como se o mundo estivesse se desintegrando. A luz se intensificou e uma sombra se aproximou rapidamente, como um redemoinho que sugava tudo em seu caminho. Quando a luz finalmente se dissipou, o que restou à vista foi um lampejo de figuras dançando na escuridão, ecoando risadas e sussurros, como se fossem partes de um outro mundo. Theo correu, puxando Lúcia para longe. Precisamos sair daqui. Ele estava em pânico, mas a ideia de que seu pai e sua mãe estavam envolvidos em algo muito maior e mais assustador do que imaginava o deixou paralisado. Esperem! A voz do homem cortou o ar mais uma vez. Ele havia se aproximado, mas não estava mais sozinho. Outras figuras emergiram da escuridão, com expressões familiarmente iguais. Eram outras versões dele mesmo, outras versões de sua mãe. A multidão parecia um reflexo confuso de lembranças e possibilidades. — Isso não faz sentido! Theo gritou, sua cabeça girando. — Quem são vocês? O que querem de mim? — Queremos que você veja a verdade, um dos reflexos dele disse, a voz transitando entre a raiva e a súplica. Você é a chave. Você tem o poder de mudar tudo, de abrir portas que nunca deveriam ter sido fechadas. O medo se instalou e o desejo ardente de entender tudo aquilo começou a transformar-se em uma realidade esmagadora. Como assim? O que está acontecendo de verdade? O nó na garganta de Theo crescia, o medo encostando em seu coração. Então, algo dramaticamente inesperado aconteceu. Uma figura familiar emergiu do fundo da escuridão. Era Alissa, sua mãe, mas com ela havia algo diferente. O olhar dela estava não apenas sereno, mas determinado. — Theo, você precisa me ouvir. A gravidade na voz dela cortou todo o barulho ao redor. Todas essas pessoas, todas essas verdades estão ligadas a você de maneira que você nunca poderia imaginar. Theo se sentia desmoronar, incapaz de processar as informações. Mas por quê? O que isso tudo quer dizer? Como você está viva? O que eles são? Os olhos dela brilharam e, com um gesto de mão, as figuras à sua volta começaram a girar em uma dança frenética. Nós somos todos partes de uma história que se entrelaçou, uma herança de magias e segredos que nunca deveria ser revelada. E você, meu filho, é o elo que os une e os separa. Lúcia estava às suas costas, a respiração curta. — Theo! Ela murmurou, o desespero em sua voz a deixando visivelmente abalada. Alissa continuou, cada palavra pesada como uma pedra. Aquilo que você encontrou no rio não era apenas uma carta, mas uma chamada para algo maior. O que você precisa fazer agora pode mudar tudo, mas não sem consequências. Com isso, a multidão de reflexos começou a desvanecer, e um novo estrondo ecoou. O chão começou a tremer sob eles, e Theo sabia que a hora de decidir estava se aproximando. Mas a única coisa que ele sentia era a incerteza. Todos eles, seus familiares e a verdade assustadora sobre sua linhagem, estavam prestes a se perder em uma nova... Theo estava paralisado. A figura diante dele, aquele homem semelhante que destruía todas as suas certezas, trazia consigo não apenas um mistério,
mas uma tempestade de emoções. O céu escurecia e as nuvens pareciam sussurrar, como se estivessem assistindo ao que estava prestes a acontecer. Você piu? Theo perguntou, a voz trêmula, o coração batendo forte contra seu peito. Uma mistura de confusão e expectativa tomava conta dele. E então, antes que o homem pudesse responder, uma explosão de luz cortou o ar, como um raio que despedaça a escuridão. Theo piscou atordoado. Um zumbido ensurdecedor ecoou ao seu redor. Ele olhou para Lúcia, os olhos dela refletindo o mesmo choque. O que está acontecendo? Ela gritou. O homem sorria, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso de quem sabia algo que eles não sabiam. Esse é o momento da verdade, ele exclamou. Vocês todos estão presos em uma teia de mentiras. Então tudo mudou. Uma fissura se abriu no chão sob seus pés, como se o mundo estivesse se desintegrando. A luz se intensificou e uma sombra se aproximou rapidamente, como um redemoinho que sugava tudo em seu caminho. Quando a luz finalmente se dissipou, o que restou à vista foi um lampejo de figuras dançando na escuridão, ecoando risadas e sussurros, como se fossem partes de um outro mundo. Theo correu, puxando Lúcia para longe. Precisamos sair daqui. Ele estava em pânico, mas a ideia de que seu pai e sua mãe estavam envolvidos em algo muito maior e mais assustador do que imaginava o deixou paralisado. Esperem! A voz do homem cortou o ar mais uma vez. Ele havia se aproximado, mas não estava mais sozinho. Outras figuras emergiram da escuridão, com expressões familiarmente iguais. Eram outras versões dele mesmo, outras versões de sua mãe. A multidão parecia um reflexo confuso de lembranças e possibilidades. Isso não faz sentido! Theo gritou, sua cabeça girando. Quem são vocês? O que querem de mim? Queremos que você veja a verdade, um dos reflexos dele disse, a voz transitando entre a raiva e a súplica. Você é a chave, você tem o poder de mudar tudo, de abrir portas que nunca deveriam ter sido fechadas. O medo se instalou, e o desejo ardente de entender tudo aquilo começou a transformar-se em uma realidade esmagadora. Como assim? O que está acontecendo de verdade? O nó na garganta de Theo crescia, o medo encostando em seu coração. Então, algo dramaticamente inesperado aconteceu. Uma figura familiar emergiu do fundo da escuridão. Era Alissa, sua mãe. Mas com ela havia algo diferente. O olhar dela estava não apenas sereno, mas determinado. Theo, você precisa me ouvir. A gravidade na voz dela cortou todo o barulho ao redor. Todas essas pessoas, todas essas verdades estão ligadas a você de maneira que você nunca poderia imaginar. Theo se sentia desmoronar, incapaz de processar as informações. Mas por quê? O que isso tudo quer dizer? Como você está viva? O que eles são? Os olhos dela brilharam e, com um gesto de mão, as figuras à sua volta começaram a girar em uma dança frenética. Nós somos todos partes de uma história que se entrelaçou. Uma herança de magias e segredos que nunca deveria ser revelada. E você, meu filho, é o elo que os une e os separa. Lúcia estava às suas costas, a respiração curta. Theo, o desespero em sua voz, a deixando visivelmente abalada. Alissa continuou, cada palavra pesada como uma pedra. Aquilo que você encontrou no rio não era apenas uma carta, mas uma chamada para algo maior. O que você precisa fazer agora pode mudar tudo, mas não sem consequências. Com isso, a multidão de reflexos começou a desvanecer e um novo estrondo ecoou. O chão começou a tremer sob eles, e Theo sabia que a hora de decidir estava se aproximando. Mas a única coisa que ele sentia era a incerteza. Todos eles, seus familiares e a verdade assustadora sobre sua linhagem, estavam prestes a se perder em uma nova onda de sombras.
Alissa estendeu a mão, e no instante em que os dedos de Theo se tocaram com os dela, uma onda elétrica percorreu seu corpo. Ele viu vislumbres de coisas que não deveria conhecer. O caos ao redor deles intensificava, e Theo teve certeza de que estavam prestes a atravessar as portas de um destino muito maior. Mas qual seria o preço disso tudo? Então, entre o brilho e a treva, uma onda súbita de escuridão envolveu a sala. Theo fechou os olhos, sentindo-se ser puxado para outra dimensão. Quando abriu os olhos novamente, tudo estava diferente. Ele estava sozinho. Onde estavam Lúcia e sua mãe? E aquela figura estranha? Você finalmente veio. Uma voz conhecida cortou a quietude. Era o homem que se parecia com ele. Estava esperando por você. Por quê? Quem é você? Theo perguntou, o medo fervilhando em seu peito. Sou seu irmão, Theo, o irmão que sua mãe nunca quis que você conhecesse. Até agora. A revelação ecoou ao redor de Theo, uma verdade devastadora que desmoronou a realidade que ele conhecia. Não pode ser. Theo sentiu seu estômago virar. Todas as histórias, todas as memórias agora pareciam um eco distante, distorcidas, enquanto a verdade roubava seus sentidos. Como assim, um irmão? O que sua mãe havia escondido? Você é a marca, Theo. A marca que mantém nosso legado vivo e os segredos enterrados. Ele fez uma pausa, permitindo que cada palavra mergulhasse em Theo. E agora que você sabe, não tem como voltar atrás. Nossos destinos estão atados, e o que você decidir pode decidir o futuro do nosso mundo. As sombras dançavam ao redor deles, distantes, e Theo percebeu que o que parecia uma aventura havia se tornado uma verdadeira batalha de família. Uma batalha contra verdades que ele não estava preparado para enfrentar. O que mais estava oculto? E o que isso significava para sua relação com Lúcia e para a verdadeira natureza de sua família? Theo respirou fundo, sentindo a realidade ao seu redor se desdobrar em camadas de confusão e dor. Você não pode ser meu irmão. Ele sussurrou, a voz embargada pelo desespero. A revelação era como um golpe e o chão parecia se abrir sob seus pés. Eu sou a verdade que você nunca quis ouvir. O homem respondeu, seu olhar fixo em Theo, sem vacilar. Nosso legado é mais profundo do que qualquer um de nós está preparado para lidar. Sua mãe escondeu isso de você para te proteger, mas agora você precisa decidir. Uma tempestade se formava no horizonte. As nuvens escuras refletiam a intensidade da situação. O eco dos gritos da batalha distante. O que você quer dizer com legado? Com verdade? Ele exigiu. A urgência se misturando com a incredulidade. Você é a ligação, Theo. O elo que pode unir e separar os mundos. Você nasceu com um poder que seus pais nunca puderam entender plenamente. O rosto do homem suavizou por um momento, como se um fragmento de humanidade se rompessem as barreiras. Você precisa escolher, utilizar esse poder para proteger ou destruir tudo o que conhece. Theo sentiu um nó na garganta. Lúcia estava ali, ao seu lado, seus olhos refletindo medo e coragem ao mesmo tempo. Theo, você não precisa fazer isso sozinho, ela afirmou, ainda segurando sua mão com firmeza. Estamos juntos nessa. A tempestade se intensificava ao fundo, mas a verdade que se desenhava diante dele era ainda mais aterrorizante. Eu não sei o que fazer, Theo admitiu, o desespero escorrendo por sua voz enquanto suas emoções se contorciam como um labirinto. Alissa apareceu em um clarão, sua presença irradiando luz. Theo, meu filho, preste atenção. A força está em suas mãos. Você pode decidir o destino não só do nosso mundo, mas de tantos outros. Não tema a sua linhagem. Abrace-a. Uma sensação profunda de responsabilidade tomou conta dele. Ele olhou para os reflexos de sua mãe e de seu irmão, todos esperando sua decisão.
A coragem começou a crescer dentro dele, se misturando com a dúvida. E se eu falhar? O que importa não é falhar, mas tentar. A voz de Lúcia soou como um sussurro suave. E se você cair, eu estarei ao seu lado. A olhar intenso entre eles fez com que Theo sentisse que a resposta estava ali. Não era a escolha que ele queria, mas sim a que precisava. Então, levantou a cabeça com determinação, tomando coragem da presença dela e da sua mãe. Eu escolho proteger, declarou Theo, sua voz ecoando como um trovão pela tempestade. E com isso, uma onda de energia irrompeu de dentro dele, iluminando a escuridão ao redor. Os ecos de sua linhagem começaram a responder, e as figuras que antes se debatiam começaram a se formar em uma sinfonia de luz. O chão sob eles começou a tremer, e uma fenda se abriu, revelando o caminho para o coração do mistério. Mas com cada passo que ele dava, a sensação de que tudo poderia mudar, para o bem ou para o mal, tornava-se uma certeza esmagadora. A batalha não era apenas contra os medos e segredos, mas contra o que vinha a seguir. Então, enquanto Theo e Lúcia avançavam por esse novo caminho, ele não pôde deixar de se perguntar: quem realmente somos e a que caminho esse legado nos levará? Os ecos de suas perguntas flutuavam no ar enquanto desapareciam na luz brilhante, e a porta para novos segredos se fechava lentamente atrás deles. E se a história que você acabou de ler te envolveu, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam esse universo. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua voz é essencial. Por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para